São três os elementos passivos em circuitos elétricos. O resistor, cuja característica é a resistência e a unidade é dada em ohm, atua dissipando energia. O capacitor, cuja característica é a capacitância, com unidade em farad, e ele armazena energia eletrostática no campo elétrico. E o indutor, que tem como característica a indutância. A unidade da indutância é o Henry. O indutor armazena energia no campo magnético. Nesta aula nós vamos falar sobre indutância e indução magnética. A indução magnética é o efeito que ocorre sobre um circuito quando há variação de fluxo magnético sobre este circuito. Para que ocorram variações de fluxos magnéticos, há necessidade de que as correntes elétricas variem. Assim, em circuitos elétricos, onde atuam correntes variáveis em relação ao tempo, terão presentes também fluxos magnéticos variáveis no tempo. Tomemos um modelo com uma fonte que propicia corrente variável em um circuito elétrico. Conforme a corrente varia de 0 para um valor máximo e voltando depois para 0, e depois indo de 0 para o valor máximo no outro sentido, um fluxo magnético acompanha a variação da corrente, de forma que a variação da corrente no tempo produz no circuito, com a corrente passando pelo condutor, em torno deste condutor e do circuito, um campo magnético variável no tempo. Um dos fenômenos associados à variação da corrente no circuito, que leva também à variação do campo magnético nesse circuito, é o surgimento de uma tensão induzida, uma força contra-eletromotriz, ou força eletromotriz no circuito. Esse fenômeno é devido ao que conhecemos como autoindutância, ou indutância própria, ou apenas indutância. Assim, a indutância é presente quando há variação de corrente no circuito. E havendo variação de corrente no circuito sobre a indutância, surgirá uma força eletromotriz. Denominamos também, muitas vezes, de força contra-eletromotriz, porque o sinal desta força eletromotriz é contrário à força eletromotriz inicial. Todo circuito, todo condutor em que ocorre uma corrente que varia no tempo, está sujeito a uma indutância. Mas a indutância fica muito mais evidente quando o circuito na qual a corrente está variando no tempo está estruturado ou formado através de uma bobina. A bobina é um conjunto de espiras em torno de um núcleo. Esse núcleo pode ser um núcleo de material ferromagnético ou simplesmente um núcleo vazio, que nós denominamos de núcleo de ar. Um detalhe importante é que se o núcleo for de material não ferromagnético, ou mesmo núcleo de ar, quando a corrente circula por esta bobina, surge também um campo magnético, B. Lembrando que B é igual a μ vezes H. E daí surgirá sobre a área da bobina um fluxo magnético φ. Neste caso, tanto o fluxo magnético quanto a corrente têm uma relação linear, mas isto só vale para materiais não ferromagnéticos ou para núcleo de ar. Pois devemos lembrar que para material ferromagnético há o forte efeito de saturação. Esta saturação é evidente e fácil de ver quando olhamos para um circuito magnético, lembrando da função de histerese magnética, a curva B por H. Então, para um núcleo não ferromagnético, vale a equação φ, que é o fluxo magnético, é igual a L, indutância do circuito, vezes I, que é a corrente que passa por esse indutor, e uma corrente que varia no tempo. Um detalhe importante com a corrente é lembrarmos que, mesmo uma corrente contínua, que é estacionária e não varia no tempo, não há inversão de polaridade na fonte, no momento em que se estabelece a corrente, liga-se o circuito. Ou no momento em que se desestabelece a corrente, desliga-se o circuito, há uma variação de corrente. E nesses momentos, age o efeito de indutância. A unidade da indutância é o Henry. 1 Henry, H, é igual a 1 Weber por 1 Ampere. Na própria unidade da indutância, já vemos uma relação entre fluxo magnético, dado pelo Weber, com corrente elétrica, dada pelo Ampere. E ainda podemos lembrar que corrente elétrica é coulomb por segundo, ou seja, carga em movimento. E lembrando
carga em movimento produz campo magnético. Tomemos então uma bobina de fio condutor com N espiras. N é o número de espiras. Lembrando que a permeabilidade magnética do vácuo é igual a 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro, ou ainda 4π vezes 10 a menos 7 volts vezes segundo dividido por ampere vezes metro. E aí podemos tomar o que nós denominamos de permeabilidade relativa. A permeabilidade relativa é a permeabilidade de um material dividido pela permeabilidade do vácuo, o μr. De posse de tudo isso, podemos determinar a indutância em termos de aspectos físicos, dependendo da permeabilidade, do número de espiras e de questões geométricas. O L, que é o valor de indutância, é igual a μ vezes n ao quadrado vezes S dividido por L. N ao quadrado é o número de espiras do condutor da bobina ao quadrado, S é a área do núcleo em torno do qual se coloca a espira, e L é o comprimento do núcleo. Quando I é imposto sobre L, surge um fluxo magnético. Também surgirá o efeito de indutância quando há estabelecimento da corrente ou desestabelecimento da corrente, ou se esta corrente for variável no tempo. Normalmente estabelecemos o fluxo magnético pela letra grega φ, mas no caso, cada uma das espiras terá o seu fluxo magnético e poderá ser reforçado pelo fluxo magnético anterior da espira que está acima ou abaixo. De forma que podemos definir N vezes φ igual a lambda. E lambda é o fluxo magnético concatenado total. E ele, para um núcleo de ar, é proporcional à indutância e à corrente. Lambda é igual a Li. Lembrando ainda que o fluxo magnético φ é igual à integral do produto escalar de B por ds. B, o número de linhas de campo ou densidade de campo magnético ou indução magnética. ds é o elemento infinitésimo de área correspondente ao núcleo. E aqui de novo temos que o fluxo magnético é uma relação entre as linhas de campo sobre uma área. Tomemos uma fonte conectada a uma bobina. No momento em que a fonte é conectada e se estabelece a corrente, a variação de corrente, um fluxo principal surgirá sobre a bobina. Este fluxo magnético se concentrará principalmente no núcleo se o núcleo possuir um material ferroso ou um material ferromagnético. Este fluxo é normalmente denominado de fluxo de magnetização e será responsável pela indutância de magnetização, que nós denominamos de L índice M. Há entre as paredes do material ferromagnético e os cabos ou condutores que a circundam um espaço de ar. Neste espaço também há um fluxo, que é o fluxo de dispersão. O fluxo de dispersão é responsável pela existência da indutância de dispersão, que nós denominamos de L índice D. E em muitos livros da literatura teremos como L índice L, de leakage, que é a ideia de dispersão dada em inglês. Temos então como resultado que a indutância total de um circuito é igual à sua indutância de magnetização mais a indutância de dispersão, ou L é igual a Lm mais L de L. O efeito direto da indutância é a indução magnética, que podemos descrever da seguinte forma: uma corrente I variando com um tempo t faz com que haja também uma variação de um campo magnético B, que é a densidade de linhas de campo magnético. Com isso, haverá uma geração de uma força eletromotriz induzida, V ou Fm. E esta força eletromotriz se autoinduz sobre o próprio circuito, de modo que temos Fm é igual a V é igual ao negativo de dφ dt, que é igual a dφ di vezes di dt. E aqui temos a relação das variações tanto do fluxo em relação à corrente, quanto da corrente em relação ao tempo. A variação da corrente em relação ao tempo é a condição necessária para o surgimento do efeito de indução. E a variação do fluxo em relação à corrente é a própria indutância. É importantíssimo lembrar que a indutância somente se manifesta quando a variação temporal da corrente, di dt. A indutância é a propriedade do indutor que faz com que este armazene energia no seu campo magnético. Lembrando, o capacitor armazena energia no campo elétrico e o resistor dissipa energia na forma de calor. Temos então os três principais elementos passivos de um circuito elétrico. E toda esta análise dos elementos estamos fazendo através do estudo do eletromagnetismo.
Mas e quanto à energia? Podemos lembrar que a energia pode ser manifesta de várias formas. Uma das formas mais comuns que conhecemos é a da energia cinética. EK é igual a meio de mv², ou energia cinética é igual a meio da massa que está sendo movimentada com velocidade ao quadrado. Nós já estudamos que a densidade de energia eletromagnética depende da posição e da relação do tempo. Então, se nós dermos um ρ e de m em x, y, z e t, como sendo a densidade de energia eletromagnética de algum objeto num certo espaço dado por x, y e z e no tempo t, ele é igual ao ρ e L, que é a densidade de energia elétrica ou eletrostática, mais o ρ mag, que seria a energia ou a densidade de energia magnética. Esta densidade de energia eletromagnética vai ter sua porção no campo elétrico e no campo magnético. Então o ρe de m, como nós já vimos anteriormente, é igual a meio de epsilon vezes e ao quadrado, mais meio de 1 sobre μ vezes b ao quadrado. Epsilon é a permissividade elétrica, μ a permeabilidade magnética. E ao quadrado é o quadrado do campo elétrico, b ao quadrado é o quadrado do campo magnético. Esta forma de mostrar nos leva a ver uma similitude com a energia cinética. O meio, um elemento constante e um elemento de campo ao quadrado. Outra questão importante é a relação entre indutores próximos no circuito, o que ocorre normalmente com um transformador, por exemplo. Entre dois elementos indutores que estão muito próximos e naturalmente acoplados pelo mesmo campo magnético, e isso é importante, o acoplamento é importante, ocorre o chamado fenômeno de indutância de um desses elementos influenciar o outro elemento, e vice-versa. Define-se então que há uma indutância acoplada entre os elementos, ou que acopla os elementos, ou uma indutância comum entre esses elementos. E é esta indutância que denominamos de indutância mútua ou de simplesmente mútua.